Doutor João Batista da Costa Saraiva, esse é um talento puro do nosso direito penal e ele conhece muito, foi juiz de direito, promotor de justiça, advogado, claro, para ser juiz tem que ser advogado, e professor da Escola Superior de Magistratura. Isso é currículo, não é pouca coisa. Doutor Saraiva, lhe agradeço muito por ter vindo aqui. Não sei se já conhecia as instalações, talvez sim. Sim, né? Maravilhoso. O pessoal, a direção aí fez o possível, né? Mas é muito prazeroso sempre conversar com o senhor, porque eu sempre aprendo muita coisa com o senhor. Bom dia. Bom dia, Roque. Uma alegria estar aqui na tua companhia e dos teus ouvintes nessa emissora que tem essa audiência extraordinária e pelo teu talento também como jornalista e radialista. Me lembro de muitos embates que tivemos na época que eu trabalhava na outra emissora, né? Mas isso é coisa do passado e cada um defendendo o seu quadrado, né? É justo, né? Tu sempre defendendo o direito à liberdade de expressão, né? Eu acho que isso é o papel fundamental do jornalismo. O jornalismo se fundamenta na liberdade de expressão. Às vezes o juiz eleitoral, eu acho que é isso que tu te refere, tem a missão talvez de procurar garantir algum equilíbrio, né, nas relações e eventualmente isso não é uma tarefa simples, pode-se cometer algum exagero aqui ou ali, mas certamente sempre buscando a garantia da democracia. Só para recordar o passado, né, aquela época era um embate político muito duro aqui em Santo Ângelo. Era A contra B, B contra A, eu não vou citar nomes aqui para não melindrar ninguém, né? Mas era um embate duríssimo, né? E isso ecoava nas emissoras de rádio. Naturalmente. As partes contrárias iam para o rádio e desancavam em cima do adversário, né? E a gente estava aí no meio dessa guerra toda, né? Sabe, Roque, o papel do juiz nesses processos todos é procurar intervir o menos possível. É que nem jogo de futebol, sabe? Quando termina um jogo de futebol, termina um Grenal, e as pessoas não ficam falando dos lances do jogo e ficam falando da arbitragem, é porque o juiz foi mal. Então, o que a gente tem que ter expectativa? De que o juiz seja o mais discreto possível. Agora, isso não significa que ele não tenha que agir numa e outra situação, buscando garantir um equilíbrio. Eu me lembro exatamente que o senhor se portava assim, né? Porque o embate nas emissoras era muito duro. E eu sei que havia exagero de ambas as partes, né? Mas nos embates que nós tivemos no fórum, porque sempre havia um pedido da parte contrária para fechar a emissora, né? E uma vez eu sei que o senhor fechou as duas ao mesmo tempo. Mas eu via nas audiências a sua tolerância, tentando encontrar o melhor caminho. Mas chegava num ponto de... Eu saía de madrugada a Porto Alegre correndo num Corcel branco para tentar reabrir a emissora. E consegui algumas vezes, sim. É o natural isso. Eu acho que Santo Ângelo, do ponto de vista político, é uma cidade que tem muito a ensinar ao Brasil. Ou seja, do ponto de vista do enfrentamento das ideias. E isso é importante, é fundamental. É o que estamos fazendo aqui hoje, nessa história da redução da idade penal, que é o debate de ideias, a questão de buscar o que é melhor para a nossa sociedade. Qual é que realmente uma alternativa que nos dê a todos nós, cidadãos, a necessária sensação de segurança e paz social que a gente tanto busca e almeja, e que percebe que nesse mundo que vivemos hoje, isso está distante, porque hoje temos uma sociedade amedrontada, temos uma violência crescente, o crime organizado está difuso na sociedade, presente assim, de forma ativa na dinâmica social, cooptando adolescentes e mesmo crianças para trabalhar para eles, né? Eu tenho dito, hoje eu acho que o crime organizado no Brasil é o maior explorador do trabalho infantil. Né? Houve uma época
em que se dizia que a exploração do trabalho infantil era feita por pedreiras, por canaviais, por serviços dessa natureza, lá nos anos 80, anos 90. Hoje eu olho o cenário brasileiro e avalio que o maior explorador do trabalho infantil é o crime organizado, especialmente no tráfico de entorpecentes. Doutor, mas eu já falei antes, a sociedade tem uma visão disso. A sociedade quer a redução penal, exatamente porque os adolescentes estão envolvidos de alguma forma, ou ao menos levam a culpa, né? Mas eu sei que também os juízes entendem isso de forma diferente. Qual é a sua opinião? Eu não sei se todos os juízes entendem assim, mas de qualquer forma, eu não tenho dúvida nenhuma que a redução da idade penal não é o remédio que a sociedade espera para esta sensação de insegurança que ela atravessa. Na realidade, eu diria, desde 1993, te lembra? Em 1993, a Constituição da República passou por um plebiscito revisional, não sei se tu te recorda, lembro. E até se discutiu se haveria monarquia ou república, várias coisas foram debatidas. Desde aquela época, há um movimento no Brasil pela redução da idade penal, não é de hoje. E o que a gente que trabalha nisso muitos anos observa? Há, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa questão do delito, o que a gente definiria assim, numa linguagem de um juridiquês mais sofisticado, né, numa crise de confiança normativa. O que é isso? A sociedade não acredita nesses mecanismos enquanto estrutura de defesa social. E por isso que vem, e periodicamente há esses movimentos de redução da idade penal, especialmente nesses anos eleitorais, porque quando a gente tem um ano eleitoral, esse debate recrudesce, porque é um debate que acaba, digamos assim, atraindo simpatia da opinião pública, porque o cidadão que está nos ouvindo, ele quer segurança, ele quer solução, ele não quer conversinha e churumela. Agora, o que eu tenho a dizer a esse cidadão? O que eu observo? Por exemplo, hoje, o discurso fundamental para a redução da idade penal é de que esses jovens entre 16 e 18 anos, ao praticarem delitos graves, estão sujeitos a uma medida de privação de liberdade de no máximo 3 anos, o que de fato é muito pouco enquanto mecanismo de defesa social. Sim. Se nós compararmos isso com legislação comparada, com o que o mundo faz, a gente vai ver que hoje, na América do Sul, por exemplo, o Brasil tem a lei mais frouxa, a lei mais branda. Mesmo? Hoje, assim, Uruguai, por exemplo, são 5 anos o tempo máximo. Venezuela são 5 anos, o Chile são 10 anos. A Colômbia são 8 anos. Quase uma condenação. Na verdade, o que distingue fundamentalmente isso? É o espaço onde isso vai ser cumprido e a metodologia de operacionalidade dessas sanções. Mas que é uma pena, é uma pena. O que a gente defende? Por exemplo, essa discussão de emenda constitucional para rebaixar a idade penal, que exige um quórum qualificado e que é um debate desgastante, imensamente desgastante, eu acho que é um esforço gigantesco que se faz no caminho que não me parece ser o mais apropriado. Era muito mais simples, a meu juízo, nós promovermos uma reforma profunda no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que se faz por lei ordinária e por quórum simples no Congresso Nacional, estabelecendo prazos máximos de privação de liberdade, como a Argentina fez aqui no governo Milei recentemente. Porque recentemente a Argentina, depois de muitos anos de debate, conseguiu finalmente superar uma legislação juvenil que eles tinham do tempo ainda da ditadura militar. Sim. E que subsistia até hoje, e eles criaram uma lei de responsabilidade penal para adolescentes entre 14 e 18 anos, muito interessante, bem parecido com o modelo alemão, bem parecido com aqui na América Latina o modelo da Costa Rica, e certamente inspirado num projeto de um argentino chamado Emílio Garcia Mendes. Aqui no Brasil se vendeu o peixe que a Argentina teria reduzido a idade penal. Não, a Argentina não reduziu a idade penal. O que a Argentina fez foi estabelecer um modelo de responsabilidade penal juvenil com sancionamentos importantes aos modos do que faz a Costa Rica. Desculpa se eu estou falando para o ouvinte aqui a respeito de leis de outros países e o que isso interessa ao Brasil. É que, na verdade, é importante a gente ver o que os outros fazem.
até para a gente poder olhar para si mesmo e verificar seus eventuais equívocos, né? Tem aquela famosa frase que corre pela internet aí do português, do José Saramago, que diz que para ver a ilha é necessário sair da ilha, porque senão tu não enxerga a ilha. E eu diria que para a gente ver o que nós estamos fazendo no Brasil, é bom ver o que os outros fazem. Então, de forma bem sucinta aqui, Roque, o que eu acho? Se a gente rebaixa a idade penal para 16 anos hoje, o que o crime organizado fará? Porque, aliás, ele é muito... Vai pegar os de 14 e 15, que, teoricamente, são muito mais vulneráveis do que os 16 e 17. Porque um garoto de 14 e 15 é muito mais impulsivo ainda que um de 16 e 17. Sabe que nessa faixa etária, as mudanças de um ano para o outro são muito importantes. Elas não são assim que a gente possa desprezar. Não é só no tamanho, e o ouvinte que está me escutando. Não são estáticas, né? Não. Veja bem, lembra de você aí que está me escutando, quando você tinha 14 anos, você media 1,68 m, e quando você tinha 16, você estava com 1,75 m. Estou dando exemplos porque acompanhei... Eu sou pai de 4 filhos, né? Então a gente tem um juizado em casa, então a gente acaba observando essas transformações até no cotidiano das nossas vidas. Então um adolescente ele se transforma muito de um ano para o outro, para o bem e para o mal. E essa questão da responsabilidade juvenil, que é necessária, quero deixar muito claro aqui, eu não acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja um documento que veio no bolso de Moisés quando ele desceu o Monte Sinai e que esqueceu de mostrar. Na verdade, o Estatuto precisa sim ser aprimorado, precisa adequar-se a essas demandas, e acho que nós temos que aumentar o tempo de privação de liberdade para esses delitos graves. Doutor Saraiva, a redução da maioridade penal, ela realmente tem o poder de desestimular jovens a ingressar no crime ou não? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a lei penal, seja ela pela redução da idade penal, seja ela pelo aumento do tempo de privação de liberdade de adolescentes, ela tem um caráter inibitório. Ela terá um caráter inibitório, todavia, dependendo da forma como ela for operada. Porque o que se diz é o seguinte, a lei, para o sistema de justiça, a lei é necessária para tudo, mas só a lei não é suficiente para nada. Ou seja, nós precisamos ter uma lei que funcione. Eu vou dar um exemplo aqui para o ouvinte que me acompanha. Um exemplo bem concreto. Vamos imaginar que possamos ser vítimas de um assalto nas ruas de Santo Ângelo. Somos abordados por 2 pessoas, armados, um garoto de 18 e outro de 17. Sofremos o assalto. Ele leva o nosso celular. A gente sofre essa violência, essa agressão, e sofre-se o assalto, que é uma coisa traumática. O que acontece no sistema de justiça? O menino de 18, maior de 18 anos, ele vai sofrer uma pena no sistema penal. Essa pena do sistema penal por esse roubo qualificado, por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, eu estou aqui dando o conceito jurídico dessa figura, vai ser algo tipo 5 anos e 8 meses, no máximo 6 anos. Se ele for primário, e como a pena é menor de 8 anos, ele não vai para o sistema fechado, ele vai ficar no semiaberto, e é bem possível que isso se resolva com uma tornozeleira eletrônica. O adolescente de 17 anos, coautor desse mesmo fato, seguramente vai ser internado na fase. E possivelmente vai ficar lá fechado pelo menos 1 ano, talvez um pouco mais, talvez 2. O resumo desse exemplo que eu estou dando. Hoje, neste tipo de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais rigoroso que a lei penal, do ponto de vista de tempo que o cara fica privado de liberdade. Agora, é claro, se isto for um latrocínio, se os caras chegam ali e matam a vítima, se isto for um estupro, se isto for um homicídio, sim, a resposta do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito inferior à resposta do sistema penal. Por exemplo, se isto for um latrocínio, a pena mínima será de 20 anos. E fique claro aqui ao ouvinte que ninguém cumpre esse tempo integral no sistema prisional, porque o sistema prisional prevê critérios de progressão de pena que para o cara ficar 10 anos preso, ele tem que tomar uma pena de uns 40 anos, porque senão é possível que ele saia antes. E é bem importante que tenhamos essa informação, porque senão a gente fica vendendo ilusões à sociedade.
A gente precisa ter claro o que significa o sistema penal e o que significa o sistema socioeducativo. Agora, se o ouvinte me disser, não, como está errado no Estatuto, eu vou concordar. Eu acho que sim. Eu acho que nós precisamos fazer o que os argentinos fizeram, ou fazer o que os colombianos fizeram há muito tempo atrás, porque a Colômbia fez uma importante reforma. Falo da Colômbia para o ouvinte entender o seguinte, eu acho a Colômbia o país da América do Sul mais parecido com o Brasil, do ponto de vista de densidade demográfica, do ponto de vista de presença do crime organizado na dinâmica social, ou seja, lá os cartéis de Medellín, os cartéis de Cali, essas organizações criminosas que são parecidas com PCC e Comando Vermelho, que são esse câncer que hoje no Brasil contamina a nossa sociedade, também há na Colômbia. E o Estado colombiano, anos atrás, também mudou o sistema deles, que era parecido com o nosso. Eles também tinham medidas de até 3 anos para adolescentes, e mudaram a lei, endureceram a lei juvenil, sem reduzir a idade penal, porém fazendo com que um adolescente colombiano possa ficar de 8 a 10 anos privado de liberdade. Que cá entre nós é mais ou menos o tempo que um adulto fica se receber uma pena grave. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ser pragmático. Quando eu observo esses debates que há no Congresso Nacional, discutindo o PEC, que é um esforço gigantesco para obter 2/3 dos votos, e todo um debate político, sinceramente, isso me parece muito mais um palanque eleitoral do que realmente o desejo de entregar para a sociedade brasileira uma solução. A solução é bem mais fácil. Nós podíamos solucionar isso através de uma lei ordinária, mudando o Estatuto da Criança e Adolescente e tornando-o mais vigoroso e mais eficaz enquanto mecanismo de defesa social. Doutor, na época em que o senhor era juiz aqui em Santo Ângelo, qual eram os crimes mais comuns, quer dizer, as infrações mais comuns dessa rapaziada aí de adolescente, aí mais ou menos? Não, o mais comum era o roubo e o furto, né? Hoje, nós sempre tivemos homicídios e latrocínios e estupros e autor de atos graves. Pelo que as informações que eu tenho, outro dia até conversava com o Dr. Luiz Carlos Rosa, que é o titular da Vara da Infância e Juventude, o cenário se agravou bastante. Hoje nós temos muitos adolescentes, não falo em Santo Ângelo, estou falando na região, porque como Santo Ângelo abarca aqui a sede da Unidade de Privação de Liberdade da FASE, que é, digamos assim, aspas, o presídio, fechar aspas, dos adolescentes, a gente tem uma ideia do que acontece aqui, Santo Ângelo, Juiz, Santa Rosa, na nossa região. E na nossa região também os adolescentes foram cooptados por essas redes criminais e estão envolvidos em episódios graves. Talvez acontecendo isso que tu disseste no comentário que tu fizeste no início da tua fala, Roque, e que tu tem razão, que muitas vezes os coautores adultos colocam nas costas do adolescente a autoria dos fatos para que o adolescente responda sozinho por aquilo e ele se exima dessa responsabilidade, sai livre. E isso revela várias coisas. Uma incompetência do Estado na apuração da verdade real, do que de fato aconteceu, ou seja, todo mundo fica satisfeito porque achamos o autor do crime, enquanto que eventualmente o autor do crime não é exatamente aquele que está sendo apontado, e sim outro que está se escondendo atrás dele. Isso não é uma regra, mas pode acontecer. Então eu acho que o quadro hoje é grave, certo, Roque? Não aqui em Santo Ângelo, acho que é um cenário nacional. A presença de adolescentes atrás de delitos graves, executando homicídios, funcionando como os castelhanos chamam de sicários, né? Ou seja, matadores, e contratados para isso, e pagos para isso. E nós temos que ter uma resposta para isso também. O senhor sempre foi muito didático, né? Então tá esclarecido na sua posição. Eu já sabia que o senhor era contrário, né? Mas agora foi bem explicado o porquê da situação. Como a garganta está apertando. Como advogado, qual é o que o senhor mais trabalha? Não, hoje a gente tem trabalhado muito nessa questão envolvendo os interesses do agronegócio, né? Trabalho hoje com a parceria do Dr. Quintino, que é um advogado que eu gosto muito, amigo de muitos anos, e a gente tem atuado especialmente nessa questão revisional de contratos rurais. Hoje, na nossa região,
que dependemos do agronegócio fundamentalmente, é a locomotiva da nossa economia local, e que vive essas crises recorrentes dessas estiagens, desses valores escorchantes que estão sendo cobrados pelo financiamento rural, e a gente tem conseguido algum avanço nisso. E também na área de família, tu sabe que eu gosto disso, né, Roque? Roque, estou preocupado com essa tua voz, Roque. Tu é que nem eu, Roque. Esfria a garganta, você vai pro brejo. Mas infelizmente é assim, né? Doutor Saraiva, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Roque. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por falar com essa tua grande audiência. Um abraço aos santo-angelenses e a certeza de que estamos juntos. Nosso propósito de todos nós é ver que as coisas melhorem, ou seja, que a gente encontre realmente soluções que nos deem segurança e tranquilidade. Obrigado pela oportunidade, Roque. Obrigado, doutor Saraiva.